Amigos do Mundo Narnia, quando eu afirmo que Terror Narnia não tem objetivos políticos ou defender qualquer ideologia ou forma de pensar, muitos se revoltam comigo. Alguns dizem até que eu caio em contradição. Como é que eu estou aqui fazendo a proposta de um canal para que a gente consiga descobrir respostas sem nos limitar a fazer perguntas, analisando o vivido por pessoas iguais a gente, tentando aprender, evoluir, e ao mesmo tempo eu fecho os olhos? Minha gente, existe uma grande diferença entre não entrar na discussão no canal do que nada fazer. É claro, eu vivo nesse mundo. Eu vejo injustiças que estão acontecendo. O pouco que eu posso fazer em outros locais, eu faço. Sabendo que é o mínimo, mas o mínimo que esperam de mim, terão. Mas ao mesmo tempo, eu vivo com a resignação que vem da certeza. A lei da ação e reação. E embora alguns hoje pareçam indestrutíveis, inatingíveis, com o poder de fazer tudo o que bem entenderem, não é bem assim que a orquestra do universo costuma reger os seus espetáculos. Eu penso assim, eu acredito, eu aprendi com a vida. E o que eu digo, a única vantagem de ter vivido mais de 60 anos é o fato de não ter nascido ontem. Eu não sei tudo, mas já aprendi um pouquinho para ter certeza que a lei da ação e reação é a mais absoluta certeza da existência da justiça divina. E que mais cedo ou mais tarde, a conta chega. E aqueles que hoje parecem estão lucrando absurdos, na verdade estão ganhando uma mixaria em comparação do preço que terão que pagar. Aí pensando dessa forma, vivendo nesse tumulto que a gente vive hoje no nosso país, eu me deparei com o vídeo, o relato que você irá assistir a seguir. Ele caiu igual uma luva para demonstrar a forma que eu penso. Então eu peço, assista o vídeo até o final, preste atenção nas entrelinhas, tire suas conclusões e que elas sejam capazes de te deixar mais forte para conviver com as injustiças que hoje a gente tem que aguentar. Só que antes eu caio na vala comum por ser necessário, por ser muito importante. Se você é um Narnia, se está aqui com a gente, se gosta do conteúdo e ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal, é fundamental para nós. Assim o YouTube irá entender que o conteúdo atrai cada vez mais pessoas e irá abrir as portas para que possamos atingir as metas mínimas impostas pela plataforma aos canais recém-criados. E também, se possível, deixe seu like, compartilhe, participe, convide amigos e, por que não, envie-nos um Pix. Qualquer quantia hoje é fundamental para a gente continuar nessa luta. Senhor Romário, estou feliz por participar do canal Terror Narnia, um canal que eu conheci por acaso e me identifiquei, está sendo muito útil para mim, por isso estou enviando esse relato na torcida que ajude algum dos participantes. Pessoas que nem eu procuram respostas, mas buscando-as no mundo que nos cerca, e não naquela sequência absoluta, repetitiva e cega de fazer perguntas. O relato que vou aqui passar é uma história que vem de gerações em gerações na cidade onde nasci. Meu nome é Marco Aurélio. Claro, é um nome fictício e não vou dizer de que cidade eu sou para evitar possíveis identificações. Mas essa história marcou muita gente lá pelas bandas de onde eu vivi. E realmente ela faz pensar. Segundo os mais antigos falam, essa história aconteceu lá pela década de 1930. A cidade ainda pequena, em desenvolvimento, como o Brasil se desenvolvia na época, tendo aquela revolução tecnológica, aquela explosão do século XX,
a chegada das novidades, entre elas os automóveis. Tudo era novo, tudo era descoberta. E na minha cidade vivia um rapaz, segundo consta, um rapaz bonito, sabe, aquele homem bonito, aquele homem alto, no apogeu dos seus 20 anos, loiro, olho azul, aquela definição de homem bonito mesmo. E ele vestia aquelas roupas que para a época devia ser moda, não sei, aquelas roupas assim, tipo faroeste, né? Aquelas jaquetas cheias de fios, eu não sei, eu não entendo muito de moda, aquele chapéu, bom, por viver numa região agrícola. Ele realmente tirava, assim, das meninas suspiros apaixonados. E ele tinha um cavalo, sabe aquele cavalo branco, puro sangue, bem cuidado? O Giordano, como ele chamava, o meu italiano de fé. Então o nome do rapaz era Adão. Era o Adão e o Giordano, que quando saíam, passavam pelas ruas, realmente chamavam a atenção. O Adão era órfão de pai, vivia com a mãe, cuidava muito da sua mãezinha. E ele já estava assim, apesar de ser o sonho de consumo de muitas meninas na cidade, ele já estava meio que com o coração encomendado. Maria Lúcia. Maria Lúcia era uma vizinha que tinha chegado ali no bairro há poucos meses, mas quando ela viu, os olhinhos brilharam e foi correspondida. Ela também, segundo consta, era uma menina muito bonita, aquela menina de família na época, recatada, prendada, que fazia o seu dote para o casamento e sonhava não ser apenas dona de casa, ela queria ser professora. E esse sonho para as mulheres na época não eram fáceis, assim, não eram uns sonhos acessíveis. Tinha toda uma estrutura da sociedade, mas ela não abria a mão. Ela queria casar, ter seu marido, ter seus filhos, sua casa, mas queria ser professora, queria uma vida fora do lar. E o namoro acontecia. E tanto a mãe do Adão, que adorava a menina, aprovava, como os pais dela, que viam em Adão assim um moço primoroso de virtudes. Só que na cidade tinha uma grande fazenda. Tinha uma indústria, uma olaria e uma fazenda, tinha aquelas famílias que dominavam, faz parte. E um dos filhos, dos homens mais importantes da região, era apaixonado por Maria Lúcia. Ele também era boa pinta, ele tinha dinheiro, tinha também muitas meninas sonhando com ele, até por mais razões. Quem não gostaria de usar o sobrenome Souza Aguiar, que era o sobrenome do rapaz? Só que quis o destino que esse moleque, esse homem também um pouco mais velho que Adão, se interessasse por Maria Lúcia. Ela era bonita, eu já disse, mas não tinha aquela beleza, tinha meninas mais bonitas, mas ela tinha um toque de delicadeza, ela era feminina, ela era doce, ela era educada, ela cativava. Só que ela não dava a mínima para o Souza Aguiar. E o rapaz, ele era um dos poucos que tinha carro na época. Imagine, era o carro do momento. Parece que na cidade toda uns 8 automóveis só. As ruas eram estreitas, não eram asfaltadas, os automóveis andavam ali a 30, 40 por hora, sei lá, 50, o que era uma velocidade absurda. Aí numa manhã de inverno, frio, uma manhã fatídica, estava Adão saindo de casa para trabalhar, montado no seu cavalo, montado no Giordano, quando o carro do filhinho de papai invadiu o espaço onde ele estava. Bateu em cheio em Giordano, quebrando o pescoço do animal na hora. O animal caiu, Adão caiu e ficou embaixo do seu amigo. Adão estava bem machucado, a gente percebia. E naquele griteiro, naquela coisa, a mãe de Adão viu, saiu de casa. Maria Lúcia e seus pais, que ali estavam, também saíram. Outros vizinhos chegaram. Só que o carro não parou para socorrer. Não parou e ficou sempre aquela coisa, aquela dúvida. Se parasse, talvez tivesse a oportunidade de salvar aquele que estava ali precisando de socorro. Diz que a mãe de Adão, ajoelhada, com a cabeça do filho no colo, gritava, implorava ajuda para que aquele carro parasse e voltasse para socorrer o seu filho. O desespero daquela mulher só fez crescer quando ela percebeu que ele não seria socorrido e que, naquele estado, o sangue que vinha perdendo, ele iria falecer apesar de todos os esforços dos vizinhos, dos estranhos que chegavam para socorrê-lo.
Diz que aquela mulher, com a mão suja do sangue do filho, fez assim e falou em direção do horizonte onde o carro tinha sumido: seu infeliz, seu miserável, você matou meu filho, você não sabe a dor que é perder um filho, mas vai saber. Pode acreditar, o vermelho desse sangue que está na minha mão. Um dia você terá um filho morrendo nos seus braços e nem todo o dinheiro que você tem poderá salvá-lo. A cena, de fato, foi muito forte. Marcou a todos que estavam ali, todos testemunharam as palavras e a mágoa de uma mãe diante de um filho, na agonia da morte, tendo uma única chance de se salvar. Chance essa que lhe foi tirada por um covarde que se negou a parar e prestar socorro. O velório, o enterro, ou na época acontecia na casa das pessoas. Mas o número de gente era tão grande que o padre levou o corpo do rapaz para ser velado na casa paroquial. Algo assim que acontecia só para celebridades, algo acima de, o prefeito pensou em discordar, mas opa, o padre falou, na época está falado. E a cidade estava toda ali, menos o causador do acidente e sua família. Agora, por que eu fiz assim, acidente? Porque dizem que depois de caso passado, num grupo de amigos, conversando, num bar, dando risada, um sujeito cobrou: poxa, por que não parou para prestar socorro ao Adão? Diz que o seu desafeto disse assim: não, é porque eu olhei e percebi que o cavalo já estava morto, não tinha mais o que fazer. Cara, mesmo os puxa-sacos que ficavam em volta do riquinho não engoliram aquela conversa. E sempre pairou a dúvida que o acidente não foi tão acidental, que aquela coincidência do carro estar passando naquela velocidade, na hora que Adão saía de casa, sabe, não descia. Tanto que o assunto foi parar na delegacia, mas o delegado deu o livre mexer com a família. Não, foi acidente, arquiva, tchau, até logo, morreu. Ah, mas não prestou socorro? Não prestou socorro, porque se ele parasse, ele ficou com medo de ser linchado, e ele tinha razão, ele pensou na própria vida. Bom, não se falou mais no assunto. Passados alguns meses, o riquinho começou a cercar Maria Lúcia. E um dia, com ela chegando em casa, ele meio que quis pressioná-la, entendeu? Tipo, pô, agora tu não pode querer ser viúva com essa idade, tá muito bonita. Ele era um cara legal, a gente até gostava dele, sabe? Foi uma fatalidade. Mas pô, você tem que continuar a tua vida, me dá uma chance e coisa. A menina olhou nos olhos dele e disse: eu não sei se eu vou ficar sozinha na minha vida, mas se você for o último homem da face da terra, tenha certeza que eu vou. Ele chegou a levantar a mão para esbofeteá-la, quando a mãe de Adão chegou na porta, assim, no portão. Ali ela já estava acabada. Sabe aquela senhora, com aquele vestido inteiriço, assim, aquele cabelo comprido, grisalho, ela envelheceu. Ela só olhou assim: atreva-se a tocar num fio de cabelo dessa jovem. Atreva-se. Ele olhou: o que é, velha? Atreva-se. E os olhos dela, assim, saiu uma energia, uma coisa devastadora. E o filhinho de papai disse: eu não vou perder tempo com essa velha. E tu, ó, depois eu converso contigo, sua cadela. Mas bem assim. Entrou no seu carro e foi embora. A menina, lógico, se descontrolou. Aí pedia para sua ex-futura sogra que não contasse para o seu pai, que tinha medo que o seu pai fosse fazer uma besteira, porque era uma família muito poderosa e coisa. Foi quando aquela senhora entrou no quarto e trouxe um baú. Trouxe um baú e botou na frente da menina. Menina, o que é isso? Abra. Bom, no baú tinha umas fotos, uns retratos dela com Adão. Aqueles momentos felizes que eles viveram. E tinha também muito dinheiro. Aí ela perguntou para aquela senhora: mas o que é isso? Esse dinheiro era o dinheiro que o Adão estava guardando para construir a casinha de vocês e te pedir em casamento. E ele ainda queria mais dinheiro, porque além de casar contigo, ele queria pagar os teus estudos para te realizar o teu sonho de ser professora. Nosso ambiente, imagina o clima daquelas duas senhoras, a emoção, a comoção, parecia que o rapaz estava ali.
E a senhora completou: esse dinheiro, filha, é seu. Não, eu não posso aceitar. Esse dinheiro você não tem que aceitar. Ele é seu. Esse marginal que te atacou agora, ele não vai parar por aí. Ele vai estraçalhar com a sua vida como estraçalhou com a vida de Adão. Ele não tem limites. Então, cuide de você. Pegue esse dinheiro. Vá para a capital. Estude e seja feliz, pois esse era o desejo do meu filho. A certeza, a imposição daquela mulher levaram a menina a aceitar. Quando ela conversou com os seus pais a respeito, eles concordaram. E assim foi feito. Sem alardes, sem espalhar a notícia, ela simplesmente anoiteceu na cidade, e não amanheceu. Bom, quando o seu pretendente soube, ele ficou assim, indignado. E foi na casa da menina, batendo, aí o pai dela chegou. O senhor perdeu alguma coisa aqui? Cadê a tua filha? Como é que é? Cadê a tua filha, velho, isso, aquilo, blá, 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 porque eu vou acabar contigo, vou acabar com a tua família. Cadê a tua filha? O homem estava armado. E ele estava sendo desrespeitado na sua casa. Ele chegou a puxar. Quando ele puxou, apareceu de novo aquela senhora. Vizinho, não faça isso. Esse verme não merece uma bala. Esse verme não merece que o senhor sacrifique o seu futuro. Deixe-o. O que é dele está guardado. Agora, o mais impressionante é que diante daquela mulher, velhinha já, baixinha, aparentemente frágil, aquele reizinho que achava que podia tudo, baixava a cabeça, fazia, resmungava e ia embora. E o tempo passou. Nunca mais se ouviu falar de Maria Lúcia, os anos se passaram. Aí o nobrezinho, já um pouco mais velho, com seus 27, 28, assumiu o comando da fazenda, das empresas do pai, e comemorava com os amigos, fazia aquela algazarra, sabe, sempre no desrespeito, no palavrão. Ele era o cara. Aí passou um casalzinho ali, começou a mexer com a menina. O rapaz que estava com ela pensou em ir, a menina dizia: não, vambora, tu sabe o que acontece, vambora. Nisso, aparece na sua frente a figura daquela velha. Ele rindo e coisa, e de repente ele se deparou com aquela figura. Ele meio que parou assim. De novo, velha, tu tá me seguindo, tá me perseguindo? Ela disse: eu só vim ter certeza que você está forte, saudável e pronto para pagar o que deve. Foi aquele silêncio assim. Aí uma das meninas que estava ali naquele grupinho disse: ah, velha, deixa de ser louca, vai embora. Aí começaram a rir. A velha só olhou para ele e disse: você não tem limites, mas a vida vai lhe mostrar que você não é tão indestrutível quanto pensa. E virou. Quando virou, ficou aquele mal-estar. Aí teve outro rapaz que falou: pô, mas essa velha aí, porra, cara, o filho dela já tá morto há quanto tempo? Tu vai aguentar isso aí? E ele realmente ficou injuriado, indignado, e foi e falou pro pai dele, falou pra mãe: a mãe, nossa, mexeu com meu filhinho, essa velha tem que parar, vão chamar a polícia. Porque o delegado ia fazer assim, ó, ele vinha, ei. E foram na casa daquela mulher horrorosa que estava envergonhando seu filho, caluniando seu filho. Só que quando chegaram lá, a porta estava aberta. Aquela senhora estava deitada no chão, já sem vida, abraçada na foto, no retrato do seu filho amado, seu cavalo Jordano, e a norinha, que por causa do mesmo indivíduo, da mesma criatura deplorável, não estava mais convivendo com ela. Claro, quando viram aquela senhorinha morta ali, os trâmites aconteceram, houve uma comoção. A única que não sentiu muito foi a mãe do playboyzinho, que diz: bom, pelo menos mal, uma a mais para encher o saco da nossa família. E o enterro aconteceu de uma forma simples, praticamente passou desapercebido na cidade. O tempo passa mais ainda, e o varão da grande fortuna herda tudo. Aí chega nos seus 40 anos,
ame senhor. Ele mandava prender, ele mandava soltar, ele elegia prefeito, ele fazia que vereador fosse cortado, ele era o cara amigo do governador, ele jantava com deputados, ele era o grandão, dinheiro e poder. Aí conheceu uma menina, a Raquel, uma menina de família tão milionária quanto, menina da capital, menina muito legal, gostou dela, se apaixonou, casou. Ela estava, aos poucos, incutindo um pouco de essência de vida naquele corpo formado de matéria e incapaz de, sabe, amar quem quer que fosse, mas aos poucos. Ele foi se apaixonando pela esposa, ele foi se tornando uma pessoa mais doce, um patrão menos cruel, não era nenhum suprassumo de gente querida, mas foi melhorando. Aí nasceu seu primeiro filho. Bom, aí ele começou a derreter. Ele era apaixonado por aquele menino. 2 anos depois, mais um menino. Nossa, 2 filhos homens. Aí veio o terceiro, homem também. Aí, na cabeça da época, ele já estava satisfeito, já tinha o parceirinho para pescar, já tinha o parceirinho para andar a cavalo, já tinha o parceirinho para isso, já tinha aquele que ia comandar a empresa depois que ele largasse, a família é a coisa mais linda do mundo, aquela mesa com aqueles 3 piás, mas ele queria a menina. Aí tentaram mais uma vez, aí veio a menina. Era uma princesa. Ele era o homem mais feliz da face da terra. Foi quando? Foi quando, numa fatalidade dessas que acontecem, aquela casa maravilhosa, aquela casa incrível, com 2 andares, uma escadaria no meio, aquela casa tipo de fazenda, de gente com dinheiro. A sua esposa escorregou, ninguém entendeu como, e caiu escadaria abaixo. Quebrou o pescoço e faleceu. Esse homem entrou numa depressão. Esse homem chorava. Esse homem dizia: Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Deus, por que o Senhor tirou essa mulher de mim? Deus, sabe aquela coisa? A uma certa noite, ele sozinho na sala, bebendo, vendo a foto da esposa dele na parede. De repente, debaixo da foto, ele vê a figura daquela mulher olhando para ele. Era a mãe de Adão. Ele pegou o copo, a garrafa, jogou na parede, deu-lhe um berro. Os filhos chegaram: que é isso, pai? Que é isso, pai? Ele veio que acenderam as luzes. Não tinha nada na sala. Era o começo. Era o começo de algo que logo em seguida veio acontecer. O seu segundo filho começou a passar mal. Começou a passar mal. Ele, que até então morava com a sua mãe, que assumiu a casa, tinha empregados, tinha toda a assessoria, levou o seu filho para o hospital da cidade. Os médicos de pronto mandaram para a capital e descobriram uma doença muito grave. Uma doença que era genética e era hereditária. Normalmente passava de pai para filho, de mãe para filhos. E era uma doença que até então a medicina não sabia como combater. E a tendência era ela crescer, o corpo definhar, e a pessoa durar no máximo assim 6 meses, 8 meses. Aquela doença que quando ela mostra a sua cara, é sinal que o fim já está próximo. Ele entrou em desespero. Ele trouxe especialistas de todos os lugares. Ele ficou revoltado, inclusive, com a família da esposa, que não falou para ele que tinham essa doença, e tinha esse erro de fabricação que acabou sendo transferido para os filhos. Ele queria, sabe, pegar o sogro, a sogra, ele queria, sabe, ele queria, só que ali já era gente grande com gente grande, né? E no ápice da sua raiva, conversando com a sua mãe disse: filho, essa doença não veio dela. Essa doença vem perseguindo a nossa família, a família do seu pai, por muitas gerações. Inclusive foi ela que levou o seu pai, que tirou o seu pai de nós. Aquela descoberta o assustou de todas as formas. Então seria ele o causador do seu filho ter sido infectado ou contaminado, ou sei lá o que, ele não conseguia entender. Então ele também era doente.
Pois é, mas quis o destino que num prazo assim de 3 anos, os seus 4 filhos, apesar dele ter gasto praticamente toda a sua fortuna em busca de uma solução, seus 4 filhos se mostraram portadores da doença e os 4 faleceram. E não é que se goste mais de um filho do que de outro, mas parecia uma brincadeira do destino, que a sua filhinha tivesse sido a última e que morresse nos braços dele, sem ele nada poder fazer. E antes de morrer, ela tossiu e da sua boca saiu um pouco de sangue. Aí foi, ele limpou aquele sangue e viu o sangue da filha na sua mão, viu a filha indo embora sem nada poder fazer, e diante de si a imagem daquela velha. Ele olhou para aquela imagem e disse: então, infeliz, está realizada? A sua praga acabou se consumando? Ela olhou para ele e disse: praga? O que é praga? Quem sou eu para definir o destino de alguém? Nos minutos que se seguiram, o ambiente foi tomado por uma risada que jogava uma energia poderosa, tipo estar extravasando ódio, mágoa, rancor, alívio. Foi algo ensurdecedor. Aquele pai com a filha morta nos braços surtou e só gritava: saia daqui, sua velha infeliz, deixe-nos em paz, respeite o leito de morte da minha filha, saia, saia, saia. Ele estava tão fora de si que não percebia que as pessoas chegavam e olhavam para ele assustadas. Cena impossível de definir. Quem ele estava daquela forma enlouquecida, mandando sair do quarto, se não havia outra pessoa ali? E de onde vinha a risada estarrecedora que colocou medo em todos os presentes? O que veio na sequência? Tragédia anunciada. Triste fim para um homem tão poderoso, jogado num quarto de uma clínica psiquiátrica, brigando eternamente contra seus demônios.